tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bora começar mais um vídeo com o nosso projeto Emagrecendo com Primazei, 6h25 da manhã. Por aqui, dia chovendo, gente. Então, hoje eu não saí para fazer minha atividade física e a gente segura na alimentação. Já vou mostrar para vocês o meu café da manhã. Olha só, 6h27 da manhã, cafezinho montado aqui, ó, cafezinho puro, sem açúcar e sem adoçante. Aqui, gente, eu fiz aquela panqueca fit. Então, uma panqueca eu coloquei um pouquinho de manteiga e aí eu faço assim, ó, eu pego a panqueca, ela é redonda. Aí eu pego aqui e passo um fiozinho de manteiga reto. E na hora que enrola, ela fica toda recheada, ao invés de você passar na panqueca toda, ok? E a mesma coisa eu fiz aqui, só que aqui eu coloquei uma carreirinha reta de canela em pó, tá? Porque é termogênico e também dá aquela sensação de que você tá comendo algum doce. Lembrando que vocês podem fazer as substituições, essa receita já temos aqui no canal, Panqueca Fit Primazei, ela é bem versátil, tá? Não esqueçam, gente, que se vocês sentirem fome entre o café da manhã e o almoço, procure sempre algo leve, a dica que eu dou é a fruta. Essa panqueca você pode amassar a banana com canela e colocar e rechear ela, também fica muito gostosa. Então, se você sentir fome entre o intervalo do café da manhã e o almoço, procure se alimentar sempre o mais leve possível. Não esqueçam de ao longo do dia beber bastante água e pelo menos 2 litros por dia de água, tá? É o mínimo. Outra dica, você adicionar uma atividade física ao longo do dia, desde que respeitando os limites do seu corpo. E mais uma dica é você adicionar um hobby. Algo que seja prazeroso para você, que vai ocupar o seu tempo, a sua mente. Sendo assim, você não vai ver nem a hora passar. Quando você vê, você já venceu aquele dia. Lembrando que são apenas dicas aí para a gente estar ajudando vocês nesse processo de eliminar peso. Daqui a pouco eu vou responder alguns comentários que eu tenho recebido aqui no canal, tá? Dica aí, hein, gente? Não esqueçam de beber água. Água é vida. Meio-dia e 48, montei meu almoço, uma colher de sopa de feijão, 2 colheres de sopa rasa de arroz. Aqui eu tenho carne cozidinha. Aqui salada de alface americano com cebola, limão, um pouquinho de azeite e sal. E aqui é bolinho de chuchu, tá, gente? Esse aqui é meu almoço, lembrando que vocês podem fazer as substituições. Para quem sentir fome entre o almoço e o café da tarde, a dica que eu dou é sempre algo leve, pode ser uma fruta, um pouquinho de gelatina, pode ser um iogurte natural, um suco, desde que seja natural, sem açúcar, tá? Bora almoçar, que Deus abençoe o nosso alimento. Dica aí, hein, gente? Não esqueçam de beber água. Água é vida. Aqui rapidinho para responder uma dúvida de algumas seguidoras. Algumas seguidoras tiveram a mesma dúvida nesses últimos vídeos, tá? Que é a respeito da minha alimentação. Teve uma seguidora que falou assim: Pri, essa alimentação sua é para você manter o peso ou para emagrecer? Então eu vou explicar certinho aqui para vocês, tá, gente? Ela perguntou se era para manutenção ou para emagrecimento. Desde quando eu comecei a minha alimentação, né, a minha reeducação alimentar, que eu comecei a criar esse hábito, praticamente eu mantive tudo. Eu não tomo refrigerante, eu continuo não comendo pizza nem de vez em quando, né? E eu explico para vocês o jeito que eu como a pizza. A pizza, quando o pessoal compra, eu não deixo de estar junto, né? Porque às vezes a gente sai em algum lugar, a pessoa fala assim: ah, vamos comer pizza? Eu não deixo de comer, só que eu não como a massa, eu raspo o recheio, isso desde o início, tá? A mesma coisa o pastel, por exemplo, às vezes eles compram pastel e eu não como aquela borda toda de massa, eu como só onde tem o recheio, né? Tem uma massinha e o recheio, eu como aquela parte, tudo em volta eu não como. Então é assim, não é assim que eu mudei alguma coisa. Eu não mudei. Eu não tomo refrigerante, eu não adoço café,
Eu não tomo suco adoçado, quando eu tomo suco é natural. Então tudo que eu fiz desde o início eu continuo fazendo. A única coisa que eu mudei é que assim, que eu fui obrigada a mudar, é que a partir de 28 de setembro, a dentista tinha pedido para eu dar uma pausa na parte de atividade física. Aí eu voltei em janeiro, nos primeiros dias. Em seguida, a bactéria aumentou e eu tive que parar de novo, tá? Mas o resto eu continuo igual, caminhada todos os dias, a alimentação ela é igual. A diferença na alimentação é que no início, gente, eu fiquei 9 meses sem comer nada de arroz e feijão, nada. Eu lembro que no começo, quase no começo aí, eu já tinha emagrecido bastante. Teve um aniversário para eu ir, era almoço de domingo. E tinha carne de panela, a gente não esquece, né? Salada de maionese, arroz, feijão e macarrão. O que foi que eu comi, gente, naquele dia? Só uns pedacinhos de carne de panela. Só. Não comi mais nada, nada, porque a salada também era de maionese. Mas assim, hoje eu até abri mão, que nem assim, às vezes eu pego uma colherzinha de salada de maionese, mas é sempre medido. É uma colher de sopa. Não é assim encher o prato. Hoje eu como arroz e feijão, só que é uma colher de feijão e 2 colheres rasas de arroz. Esse é o meu limite, tá? Então foi a única coisa que eu mudei assim. O resto eu mantive igual. Por quê? Porque eu já me acostumei, eu criei esse hábito. Meus cafezinhos, uma hora é tapioca, depois é crepioca, depois é cuscuz de frigideira, aí é biscoitinho com manteiga. Às vezes eu pego uma banana com canela, né? E vou mesclando assim. Mas basicamente é isso a minha alimentação. E outra coisa, me perguntaram também sobre a janta, se eu janto. Não, eu não janto. Agora, dia 2 de maio, nós vamos completar 4 anos que eu iniciei a minha reeducação alimentar. 4 anos. É uma data muito especial para mim, porque foi a data que eu decidi que eu tinha que mudar de vida, né? Então, desses 4 anos aí, gente, mais ou menos eu levei, acho que uns 6 meses para tirar a janta. Mais ou menos isso. Primeiro eu comecei comendo legumes e proteína. Por exemplo, eu fazia chuchu refogado e comia um pedacinho de frango. Aí no outro dia eu comia berinjela, isso no horário da janta, tá? Berinjela e um pedacinho de carne, né? Ou eu comia ovo à noite. E porque eu tinha tirado o arroz e o feijão totalmente da alimentação. Aí depois que eu acostumei a comer pouco no horário da janta, aí eu peguei e comecei a fazer sopinha, sabe? E tinha vezes que eu fazia assim, eu comia a sopa, eu comia legumes e a proteína no almoço e a sopa ou caldo à noite, né, para dormir, porque aí era algo leve, então eu trocava. À noite era sopinha e caldos e de dia eu comia proteína com legumes. E os legumes, a maioria era berinjela, abobrinha, legumes assim, tá? Evitar a batata. E a batata doce eu comia, mas era pouco, tá? Então era basicamente isso aí. Aí com o tempo eu fui conseguindo tirar a sopa, né, e o caldo também da janta, porque eu já tinha acostumado a comer menos do que eu já comia. E aí eu tirei definitivo, fiquei sem jantar. De vez em quando a gente faz uma pipoca e aí ninguém mais quis jantar na minha casa. Ninguém, nenhum de nós 4 jantamos. A não ser, por exemplo, se o Kaique estiver na escola e servir janta lá, ele janta lá. Mas ninguém janta em casa, gente. Ninguém. Aí, por exemplo, às vezes a gente faz uma pipoquinha à noite, né? Quando dá vontade. Às vezes eu faço um rapidez, quando dá vontade, coloco bastante saladinha, mas falar assim que eu faço comida, arroz, feijão, macarrão, carne, não faço. Não como. E quando a gente combina, é uma data especial e a gente vai dar uma volta na fazenda, né? Aí o que eu faço? A gente combinou, eu sei que a gente vai, então na hora do almoço, às vezes eu como só um ovinho mexido, mais nada. No café da tarde eu também não tomo.
E aí eu vou na janta lá, e aí sim eu como, mas mesmo assim eu como a proteína, aí eu gosto de legumes, então eu procuro os legumes que eu quase não tenho costume de fazer em casa, porque não é todos os legumes que eu gosto que o pessoal gosta. Então, os legumes que eles não gostam, eu quase não faço, porque eles aí fica só eu para comer. Então, aí eu pego e aproveito e como lá, tá? Então, é assim, o dia que a gente combina de sair, de comer fora à noite, que seria um horário de janta, eu evito comer ao longo do dia para eu sentir fome, porque senão eu não sinto fome. Gente, dá 5h30, 6 horas, eu tomo meu café, pronto. Meu organismo já acostumou. Depois daquele horário eu já não sinto fome. Entendeu? Então é tranquilo. Aí na época de frio, às vezes você faz eu tenho uma xicrinha larguinha, que ela é 200 ml. Aí às vezes eu fazia um mingauzinho de aveia, sem açúcar, fazia. Às vezes eu fazia um pouquinho de chocolate quente, só que eu fazia com leite desnatado e eu usava cacau. Bem pouquinho cacau, fazia para eu tomar à noite. Então era assim, sabe? Essas coisas para ir cobrindo aquela necessidade de jantar. Aí depois que eu acostumei, aí eu tirei mais um pouco, aí eu passei a caldinho e depois eu fui tirando de vez, tá? Então foi isso que eu fiz, não é uma coisa que, nossa, do nada eu parei de jantar. Não, foi adaptações, gente, e é isso que eu falo. Tem muita gente que fala assim pra mim, ai Pri, eu preciso emagrecer 35 quilos. A pessoa já vem, ela quer emagrecer, o peso que ela fala que ela quer emagrecer aquele tanto, já com data marcada. E não é assim, porque você não sabe como seu organismo vai reagir. Eu mesmo, quando eu comecei, eu nem imaginei que eu iria emagrecer 10 quilos, né? E você vê, meu resultado foi 71 quilos aí eliminados, né? Então hoje meu corpo ele estabilizou, a mesma refeição que eu faço, eu continuo fazendo. A diferença é que eu hoje acrescentei uma colher de sopa de feijão e 2 de arroz, tá? Mas o resto é tudo igual, porque você cria esse hábito. Diferente, gente, de dieta, entendeu? Essa é a diferença da dieta. Eu não sei se eu vou conseguir explicar para vocês, mas é justamente essa diferença. Quando você faz uma dieta restritiva, ai, não pode isso, não pode isso, não pode isso. Tá bom, aí você faz, com muito custo você emagrece, tudo bonitinho. Aí depois, ai, agora é só manutenção de peso. Aí você vai voltando a comer. Aí o que que acontece? Você volta a engordar. E a reeducação alimentar não é assim. A reeducação alimentar, você cria esse hábito que você leva para a vida toda, entendeu? Para mim, é normal eu não jantar. Para mim, é normal eu tomar o meu cafezinho puro e comer um biscoitinho, né, em poucas quantidades. Então já é a minha rotina, entendeu? Então eu não sofro por isso, eu sofri para entrar nessa rotina, mas hoje eu já não sofro por isso e também não sinto falta. Refrigerante não me faz falta nenhuma. Teve um dia que me deu uma vontade de tomar, aí o que eu fiz? Eu comprei aquela H2O, a garrafinha pequena. Aí eu dividi com o Kaique, eu tomei um pouquinho, dá 2 copos, eu tomei um pouquinho, eu tomei acho que meio copo e o resto ele tomou, entendeu? Então é assim, quando dá vontade você experimenta, acabou, né? Diferente da dieta restritiva, que aí você tira tudo, aí você emagrece, ah tá, agora eu posso comer isso, isso, isso e isso, aí você vai comendo, quando você vê você já ganhou de novo. Então na reeducação alimentar, pra mim, Primazei, eu penso assim, não existe manutenção de peso. Não existe, porque você vai criar o hábito de se alimentar daquele jeito, o hábito de praticar uma atividade física. Você não vai praticar atividade física só enquanto você está de dieta, entendeu? É para a vida toda. Então, por isso que não tem o reganho. Não tem ganho de peso. Você não tem que fazer a manutenção do peso, porque você está se controlando, você está ensinando o seu organismo a comer daquela forma. É um estilo de vida. E quando você cria esse hábito, para você fica normal. Entendeu? Daqui um ano você vai comer e vai achar que, eu tô comendo normal. E não é. Quem olha de fora, nossa, mas você não come nada. Mas não é, porque você criou esse hábito, tá? Então, a diferença é essa. Eu não tenho costume de jantar. Comida na minha casa, o ano passado eu fiz uma vez janta. Fiz uma vez, que foi quando meu pai veio do Paraguai. Aí veio uma outra irmã, aí eu fiz janta aqui em casa. A Amanda e o Kaique até assustou. Nossa, mãe, tem janta hoje? Falei, tem.
Aí eles até assustaram, assim, sabe? Mas eles mesmos, eu já falei, ó, eu deixo comida pronta aí, se vocês quiserem, só colocar no prato e comer. Eles não comem. Não, mãe, a gente vai seguir você. E eles criaram esse hábito, entendeu? Eles criaram esse hábito de tomar o café da tarde, né? Aí eles tomam um cafezinho mais reforçado, porque eles comem pão, né? Eu não, mas eles comem. Toma um cafezinho mais reforçado e depois, durante a noite, toma um banho, vai dormir. Às vezes eles pegam um pedacinho de chocolate, divide lá para todo mundo. E é isso, gente, tá? Então, a minha alimentação é a mesma desde quando eu comecei. A única diferença é que durante 9 meses eu não comia arroz e feijão. Depois de 9 meses, eu comecei a adicionar uma colher de sopa de feijão e 2 de arroz. Mas o restante eu mantenho tudo igual. Então, para mim, não tem essa de manter peso ou fazer manutenção de peso, né? Eu faço a minha atividade física e sigo a minha rotina. Para mim, é a minha rotina, é o meu dia, entendeu? Então é isso, tá bom? Espero ter tirado a dúvida aí de vocês e daqui a pouco eu mostro para vocês o nosso cafezinho da tarde. 5h59 da tarde, gente, montei meu cafezinho puro, sem açúcar e sem adoçante. Peguei 2 fatias finas de bolo de laranja, tá? Esse bolo ele é feito numa versão mais leve aí, menos calórico. E para quem quiser pode substituir, tá, gente? E para quem for jantar, procure se alimentar o mais leve possível. Anoiteceu, sempre como o mais leve possível, porque você tem que ter em mente que você vai deitar e vai dormir. Um beijo a todos vocês, fiquem com Deus, que Deus abençoe todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau!